Começando mais um episódio, então, do nosso podcast Quebrei no Agro. Nosso segundo episódio do podcast que deu certo, porque nós estamos aqui de novo, é sinal que deu certo, senão a gente não estaria aqui, né? Então, há pedidos de várias pessoas que eu conversei, de várias pessoas que eu troquei ideia, deram muito feedback positivo do nome. Então, eu resolvi criar mais episódios, trazendo um pouco mais, né, de curiosidades, de coisas relacionadas ao agronegócio. Esse tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema bem legal, é um tema que eu acredito que vai despertar curiosidade em muitas pessoas. A gente vai falar sobre agronegócio, mas também sobre investimento imobiliário no podcast hoje no Quebrei no Agro. A ideia do nosso podcast aqui, para enfatizar, é trazer sempre uma história, exemplo que esteja envolvida diretamente ou indiretamente com o agronegócio, com a situação do agronegócio, mesmo que for uma situação difícil no momento do agronegócio, e depois torne isso exemplo em algo que seja uma perspectiva, um crescimento, um desenvolvimento, um aprendizado. E também vamos trazer aqui, né, dois convidados hoje. A nossa primeira convidada, Micaela Dotto, que já estava presente no nosso primeiro episódio que a gente fez há um ano. Mais ou menos um ano. Um ano que a gente fez aquilo lá. A gente colocou alguns cortes na internet, eu não sei, eu subi também. A gente vai tentar fazer com mais frequência. Não é fácil, construir um podcast tem toda uma estrutura, tem que fazer marketing. Mas tem um monte de ferramenta de IA que estão melhorando o nosso dia a dia. Quem sabe a gente consegue fazer com mais evidência e eficiência. E o Léo, que a gente trouxe um cara da onde? Lá do diretamente sul de Santa Catarina. Trouxemos aqui pro interior de São Paulo, um gaúcho, né? Um gaúcho que agora já tá virando catarinense agora, daqui a pouco, não? 8 anos lá já tá quase, né? Já virou catarinense. Não tô falando que nem catarinense ainda, né? Não perde o sotaque do Rio Grande do Sul, não tem jeito. Baguri! Barbaridade. Mas vamos lá, nós vamos conversar com o Léo e com a Mica hoje. A ideia é abordar isso. O Léo tem uma história bem legal para contar para nós. A Micaela vai trazer alguns pontos e vai dar continuidade na nossa tocada aqui. Eu tenho algumas perguntas também. E se Deus quiser, das próximas vezes, quem sabe a gente não faz ao vivo, né? Num lugar novo. A Sinapse Filmes, que é quem nos apoia, nos ajuda sempre aqui, tá construindo um novo lugar pra gente gravar os podcasts aí, construir conteúdos. Então, quem quer fazer também um podcast igual nós estamos fazendo aqui, pode procurar a Sinapse Filmes, né? Ir lá, trocar uma ideia com os guri, trazer aqui o tema, eles ajudam a estruturar a edição, entrega tudo pronto, você não se preocupa com nada, inclusive até o jeito de você falar, o que eles vão fazer, construir conteúdo pro seu Instagram, que a hora que você estiver gravando, às vezes você não tem aí um cara para te iniciar, aqui você vai encontrar. Valeu? Beleza? Gratidão. Vou passar então a palavra agora aqui para Micaela. Já fiz as considerações do nosso podcast Quebrei no Agro. Segundo episódio. Deu certo, porque senão eu não tava aqui de novo, né? Vamos lá, Micaela. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e agora tô com uma parceria incrível com o senhor Leonardo, trabalhando com investimento imobiliário. E eu acredito que o tema do agro ao tema imobiliário tem tudo a ver. Por isso que eu quis trazer e a gente poder mostrar o quanto um tema tá linkado ao outro. Daí se apresenta pra gente antes de começar. Então, como você falou, o Alex falou, né? Eu sou gaúcho, no Rio Grande do Sul. É uma cidade chamada Horizontina, inclusive é a terra da John Deere, né? Que tem muita ligação com o agro. E faz 8 anos que eu moro em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Na época, a gente até conversou brevemente antes. Eu tinha uma agência de marketing, entrei no mercado imobiliário e me apaixonei pela profissão. E hoje a gente trabalha muito com investidores, né, de alto padrão, investimentos inclusive antes do imóvel na planta, que a gente percebe que o investidor grande mesmo, hoje ele busca outras alternativas de investimento, não só imóvel na planta, mas que tenha uma rentabilidade ainda maior. Então vai ser espero que a gente possa contribuir bastante aqui com o tema. Perfeito, então já vamos iniciar uma perguntinha aqui que eu separei especificamente para você, pensando nos investimentos do agro, né? Eu vi uma notícia que fala que aquele edifício do Neymar, 70% do pessoal que comprou nesse mercado é do agro. Então, pensando nisso, você comentou até comigo que cada 3 pessoas que compram um apartamento, uma pelo menos era do agro. Exatamente. A gente percebe uma crescente muito grande, né, do público do agro, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente, que é onde o pessoal, dos locais que o pessoal mais compra lá no sul, especificamente Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo. Eu acho que está tendo uma transição geracional agora, né, uma sucessão. Isso eu falo pela experiência que eu vejo, né, com os meus clientes, com meus amigos, até conversando com outros corretores.
Muitas vezes o pai, o avô dessa pessoa que hoje está investindo, ele focou muito na sua produção, em desbravar áreas, né, no seu negócio central, e hoje essas novas gerações estão procurando diversificar os investimentos. Então, na região como um geral, lá é um dado já que se fala há algum tempo, a cada 13 imóveis, de fato, um é vendido para o pessoal do agro, né? Então, o Brasil como um todo, ele é um país muito voltado ao agro. O resultado geral depende disso, né? E não é diferente no mercado imobiliário, até porque hoje lá na região a gente tem valores bem elevados, a gente sabe que o agro movimenta muito, essas pessoas estão cada vez mais buscando a diversificação. Mas pensando nisso, acho que entra também no quesito estabilidade que eles buscam. Exatamente, a gente hoje tem um mercado lá. Falando principalmente de Balneário Camboriú, a gente trabalha principalmente com Praia Brava, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e agora Porto Belo, que é um local que tem crescido muito, que está começando uma expansão imobiliária. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Se a gente for pensar então, pensando aqui no sul, né, a região ali que você mora ali hoje é Balneário Camboriú, onde você trabalha. Vou fazer uma pergunta mais ou menos aqui para contextualizar, acho que ficaria legal. Quais seriam as regiões que ali hoje são foco de investimento, assim, que a galera, exemplo, do país inteiro olha para investir, né? Quais são as praias, ou sei lá se é município, como que funciona isso ali? Dá um breve, assim, explicação disso para quem às vezes não conhece a região, né? Ou quer investir, mas às vezes não tem muita noção de como que é isso, né? Essa questão ali da região. Não sei se você consegue explicar para nós. Sim, eu gosto muito sempre de trabalhar do macro para o micro, assim que eu atendo os meus clientes. Acho que é muito legal a sua pergunta. Eu vejo que Balneário Camboriú está chegando numa maturidade de mercado. É um local que já está há muito tempo em ascensão. A gente teve aí, principalmente desde que eu entrei no mercado imobiliário, que eu posso falar que foi 2020, em média 20% a 22% de valorização ao ano. E não só em imóveis na planta, no mercado como um geral. Ali a pandemia acelerou muito esse processo. Então, quando a gente fala de investimento, buscando valorização, buscando uma revenda, existem vários modelos de investimento. Hoje muita gente investe também para rentabilizar com locação, que eu acho um excelente investimento lá para a região. Mas é um outro assunto. Imobiliário daí, né? A parte imobiliária, né? Mas falando de valorização, hoje Balneário Camboriú, eu vejo que os lançamentos eles já estão com preço agressivo assim, de metro quadrado. Então a gente vê muita gente comprando para utilizar ou para rentabilizar com locação, ou até por segurança patrimonial. Mas das 4 cidades que a gente trabalha ali, que eu vejo hoje que tem a possibilidade de a gente conseguir entregar 20%, 25% de valorização ao ano, é Porto Belo, aí com destaque para Perequê, né? Porque a gente tem lá todos os componentes que fazem isso acontecer. Um master plan maravilhoso do Perequê para os próximos anos. Então a gente tem muita obra para acontecer nos próximos 5, 10 anos, obras de infraestrutura que fazem a região valorizar como um todo. Nós temos também o Viva Park, o All Resort, o Ecossistema Neymar, que são projetos privados daí, mas que fazem a região ter um pico aí de valorização imobiliária muito interessante. Então, quando a gente faz um atendimento, a gente sempre procura primeiro entender qual que é o objetivo desse cliente, né? O que ele quer e quando que ele quer realizar o retorno desse investimento, para daí conseguir direcionar para a cidade, para o empreendimento, daí entrando mais para o micro, né? Para a tipologia correta também. Isso é algo muito interessante, a gente tem que pesquisar quais as tipologias que tem demanda e que tem menos lançamentos, né? Daí a gente vai entrando mais nesse micro aí em cada atendimento. Bom, pelo pouco que eu entendi aqui, então, se você quer investir na parte imobiliária, você tem que estudar um pouco ela, entender que também tem algumas coisas para você também não ser pego de surpresa, né? E não investir no lugar errado com a pessoa errada. Então, por isso ter, às vezes, por isso ter um corretor de confiança do seu lado, às vezes nada, sempre, né? Alguém que vá te trazer clareza e entendimento para você não cair furado. Eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem, contextualizar um pouco. Eu perguntei o lugar, a região, olhando mais geograficamente, a galera do agronegócio gosta muito de ver as coisas do modo mapa, né? Que a gente já trabalha com mapa de 24 horas por dia, praticamente. Então, para vocês entenderem, ó, isso aqui é Balneário Camboriú, ó. A gente estava falando, né? O Léo é daqui, trabalha numa empresa daqui, né, Léo, de Balneário. Depois você explica um pouco mais aí de como funciona tudo, né? Praia Brava,
E aí você vai descendo aqui, ó, Itapema, Porto Belo, então só isso aqui é o quê? Dá uns 30 quilômetros aqui, né, de um lugar pro outro aqui, não dá? Por aí, mais ou menos isso. Mais aqui da BR-101 aqui, ó. Tudo isso daqui são regiões onde o mercado imobiliário aqueceu de um tanto que eu falo com vocês com propriedade, eu conheço e atendo produtores aqui do Vale do Itajaí, aqui atrás, que produzem arroz, né, tenho clientes aqui e eu vejo que os produtores aqui, a grande maioria deles, principalmente no Vale do Itajaí, eles não falam mais de hectares, quanto custa o metro quadrado, porque tudo vai virando galpão ali. Então essa região inteira é uma região muito forte, né, no mercado imobiliário, tem crescido cada dia mais, e Porto Belo fica aqui para baixo, né, que é o que você falou aqui, que é onde tem tido maior oportunidade, então você fala de retorno sobre o investimento. Eu vou lá, vou chegar no Léo lá, exemplo, quero comprar um negócio pensando de valorização de bem a longo prazo. E poder utilizar também, você fala que seria hoje Porto Belo ali. E um pouco mais para baixo fica Tijucas. Tijucas. Aí Tijucas... Tijucas eu vejo de cima do aeroporto lá. Nossa, quando eu vou descer no aeroporto aqui próximo, aqui que tem aqui o... Que daí privado. vamos lá. Uma das perguntas que eu ia separar também, para explicar pro pessoal de casa que tá assistindo, por que a região de Porto Belo e Tijuca tem essa questão da valorização? E aí, não sei se é mais ou menos assim que se explica, porque igual você estava dizendo que Balneário já tem essa valorização, as pessoas que compram lá já estão comprando por um preço mais elevado. Então, seria considerado um tipo de aposta comprar em Porto Belo e Tijucas ou não? Ou já tem algo que faz você conseguir comprar num preço um pouco mais baixo comparado a Balneário Camboriú, e aí a valorização acontece. E aí essa é a pergunta da aposta. Como uma aposta ou você tem alguns dados que já mostram como Porto Belo e Tijucas crescem tanto quanto Balneário Camboriú? Top, legal. Achei legal essa pergunta que você fez. A visão que eu tenho é a seguinte, no geral, onde tem transformação tem maior valorização, né? Quanto à aposta, eu vejo que Porto Belo já é uma realidade. A gente já tem visto nos últimos anos, principalmente 2, 3 anos, aí, projetos como o Viva Park com mais de 200% de valorização. Nossa. Desde o seu lançamento, né? Quem apostou lá no início em comprar lotes, por exemplo... Vou falar em número, Léo. Se a gente investisse, então, exemplo, R$1 milhão no Viva Park, lá na época, lá na planta, lá, R$1 milhão. Como seria hoje que eu teria esse em capital? Quanto seria hoje? Hoje seria uns 3, tranquilamente. 3 milhões? É. Isso em quantos anos? Faz 3 anos, 2 anos e meio que foi... Vamos por 4 anos no mundo. 4 anos aí, vamos botar. Isso, período desde o pré-lançamento. Que teve uma valorização muito grande. De R$1 milhão para R$3 milhões. Claro que você tem que escolher muito bem o produto, né? Por exemplo, esse pessoal que pegou essa valorização, na época ele fez uma aposta de fato. Porque você ia lá no Viva Park, só tinha o plantão de vendas e era um local em desenvolvimento, não tinha nada urbanizado. Hoje você vai lá, você pensa, por que eu não investi? Um lugar lindo, parece e o que temos de concreto, já pensando ali no Porto Belo, né? Podemos citar quais pontos que já faz valer o investimento? Porto Belo é tudo isso aqui, né? É um bairro? Porto Belo é uma cidade, daí dentro de Porto Belo ali, ó, tem a praia do Perequê, que seria a região ali mais próximo da praia, de fato, Entendi. né? Onde fica o Hard Rock agora? O Hard Rock fica na divisa aqui, ó, entre o Perequê, aqui mesmo, ó. Perfeito. Então... É do lado, então, lá. É tudo colado, então, né? Quem quiser poder desfrutar próximo do Hard Rock, aqui de toda a infraestrutura que pode... E aí vem uma perguntinha pro agro. Sim. O agro, né, o pessoal que está vindo com esse investimento, eles vêm... Você tem visto um foco mais em investimento de fato, pensando em aluguel ou só na valorização e depois revenda? Hoje, os clientes que eu atendo, tem muita gente comprando para utilizar, que eu acho que até tem a ver com o que eu falei com lazer, né? Com o tema segunda, terceira residência, que é isso que eu sinto muito claramente no mercado, de ter essa transição geracional, e ou os filhos estão começando a assumir o negócio do agro da família, ou eles estão tendo mais voz dentro da família para falar o que tal a gente botar um pouco de recurso e aproveitar um pouco, ter um imóvel em Santa Catarina, né? Mas tem cada vez esse movimento de diversificação também de investimento, né? De modo geral, o cliente de alto padrão ele é empresário, seja do agro, seja empresário de uma outro setor, né? E esse cara ele está acostumado com o seu negócio, normalmente ele aportando recursos no seu negócio, ele já tem o retorno de investimento que ele está acostumado. Então,
eu acho natural que o core deles seja investir no seu negócio, mas a diversificação, e não só no mercado imobiliário, mas eu também falo para os meus clientes, o que é o legal do mercado imobiliário? Você não precisa aportar todo o recurso que você tem ali para investimento nele, você consegue comprar em 100 vezes um imóvel corrigido pelo CUB. Então hoje no Brasil não tem como você não ter parte dos investimentos em renda fixa, por exemplo, né? Pagando está aí com 15% de Selic. Então, a diversificação, seja mercado imobiliário, financeiro, no seu negócio central, eu acho que é o caminho, assim, né? Não só puxando só para o mercado imobiliário. Um pouquinho de cada coisa, né? E aí a gente já puxa uma pergunta pro Alex. Por que os produtores que começam a ganhar muito dinheiro, mas continuam inseguros para fazer novos investimentos? Eu acho que isso daí é um padrão de tudo que envolve engenharia, que tem muito problema. Porque a partir do momento que você começa a entender, a resolver aqueles problemas e treinar as pessoas que estão em volta de você, porque são pessoas que fazem negócio, né? O empresário, o empreendedor, ele costuma ficar mais confiante naquilo que ele conhece. Ele não quer correr tanto risco, até porque ele sabe que os problemas são cíclicos, que eles vão acontecer novamente. E construir novos negócios é muito desafio, você tem muita coisa, não é fácil. Imagina quem começou a plantar nos últimos 10 anos, passou por uma crise dessa como a gente está passando agora, que até que traz a alma do podcast, né, por dificuldade. Então, eu acredito muito que as pessoas, elas não querem ficar diversificando porque elas têm medo das coisas dar errado e elas não souberem administrar ou fazer aquilo, né? Eu conheço vários empreendedores que são extremamente bem-sucedidos naquilo que eles fazem, no que eles vendem, e só que eles não entendem nada de outra coisa, que às vezes eles participam ali mais esporadicamente, entendeu? Às vezes no finais de semana. O cara até pesca, vai pro barco, melhor tudo aquilo que ele tem, só que se você entrar num assunto muito técnico da pescaria, ele não vai entender, mas ele quer curtir, né? Entendeu? Então acho que o medo do cara é meio que relacionado a isso, entendeu? Eu preciso ter alguém... Agora, quando o cara passa essa fase, ele se torna investidor de outras coisas, ele começa a investir, exemplo, tem produtores rurais que são empreendedores mesmo, eles vão e compram as coisas pensando em valorização, né? Já entenderam que o que dá dinheiro no agronegócio não é em si só uma operação agrícola de comprar e vender o grão, isso sim traz retorno, mas também investir o seu patrimônio em coisa que traz retorno. Então, exemplo, se tu comprou uma área que se tornou uma área residencial, você tem uma valorização muito grande do seu patrimônio. Mas o que influencia então eu comprar, exemplo, um apartamento que custava R$1 milhão e depois de lá de 4 anos ele custa 3 milhões? Ganho de patrimônio. Quando você tem maior patrimônio, você tem maior garantia para você tomar um crédito, você pegar alguma coisa. Então tudo isso influencia. Então os produtores que entenderam isso, eles estão fazendo esses investimentos. Eles estão buscando. Agora, fica, né, muito dentro de todo mundo que faz, até do engenheiro, até do empreendedor, de não querer diversificar no início. Eu acho que é muito de uma fase, entendeu? Conforme vai passando a fase de maturidade da pessoa financeira, ela tende a arriscar e buscar e acabar gostando. Eu vejo pelos meus pais... confiança. Meus pais que fizeram isso com a minha irmã. Quando a minha irmã foi estudar fora, eles investiram, compraram apartamento em vez de pagar aluguel. Muito melhor, né? Uma dica que eu dou pra galera hoje é, em vez de você, exemplo... sei lá, a gente fala isso muito no agronegócio, né? Produtor rural, você é muito arrendatário, você tem lá uma quantidade de terra muito grande arrendatária. Às vezes é melhor você ir comprar uma terra parcelada a longo prazo numa região para você pagar aquilo parcelado, como se fosse um arrendamento, por exemplo. Vai ser um pouco mais caro, mas você se aperta um pouco mais porque aquilo vai ser seu, entendeu? E lá na frente, aquela valorização daquele bem vai ser muito maior. Então, eu acredito que eles focam muito nisso, em terra, até eles chegar numa estabilidade financeira. Depois que a galera chega numa estabilidade financeira, eles tendem assim, a diversificar, arriscar, comprar apartamento, comprar coisa. Acho que é mais uma posição mesmo, sabe? E tem muita gente que olha pro setor imobiliário do Brasil e sabe que ele vai crescer, né? Não só imobiliário, como também fala assim, de infraestrutura logística, né? Todas essas coisas erradas aí, né, que a gente tem. Uma prova disso que a gente vai ver agora, essa guerra que a gente tá no meio aí, que vai mostrar pra nós que a gente realmente precisa melhorar muito em logística. Mas respondi a pergunta? Respondi. Eu acho que também a questão de confiança, de investir em novos mercados, digamos assim, vai muito do profissional, né? Porque hoje, com exceção do Paraná e do Rio Grande do Sul, que estão mais próximos de Santa Catarina, falando do mercado imobiliário de lá, boa parte também são investidores do Mato Grosso do Sul. Você está mais distante do mercado de Santa Catarina e normalmente as pessoas gostam de ter algo palpável.
E até você conhecer um corretor que te passe confiança, né, que te passe credibilidade, às vezes também vai tempo de você criar esse laço de confiança juntamente com o produtor, né, com o Tá aí uma empresário. pergunta. Corretor é vendedor, é tudo a mesma coisa? Explica pra nós a diferença disso aí pra galera entender. Então, uma coisa que eu sempre brinco, assim, o cliente, principalmente de alto padrão, ele tem pavor de corretor de imóveis, tá? Tanto que é uma coisa que eu converso com a Mica desde que a gente se conheceu, né? Por isso também da nossa parceria. É muito mais fácil, às vezes, a Mica ter acesso a um amigo dela para me apresentar, para trazer para uma reunião, do que eu conseguir a atenção dele, mesmo que ela me passe o contato, né? Eu tenho o costume de não insistir, não ser vendedor. Eu acho que até é por isso que eu consegui, de uma forma até rápida, assim, conquistar alguns clientes de alto padrão, porque o cliente de alto padrão não é você que vende para ele que compra de você. Você serve ele com a verdade, você serve ele com informações macro, micro, coisas que façam sentido para o momento de vida dele, para ele tomar a melhor decisão. Então eu procuro trabalhar dessa forma, mas a gente sabe que a grande parte do mercado fica insistindo, manda produto que não faz sentido para a pessoa. Acho que tem a ver também com bater meta, e é uma coisa que está longe de ser o que eu procuro. É uma frase do nosso querido Omar, que a gente conversou aquela última vez, foi que você tem que fazer um negócio bom para os dois lados. Então, eu acho que é isso que eu acabo procurando. Sempre apresentar, porque eu acredito muito no negócio, no projeto que vocês estão apresentando. Então, é uma coisa que, com certeza, eu quero para mim, por que não para as pessoas que eu conheço. Perfeito. Indicação, né? Indicação é uma coisa que funciona super bem. Eu até estava lembrando de um livro que eu li quando você estava falando aí, que é daquele Neil Hackman, que é o Spin Selling, que ele fala sobre vendas grandes, né? De você construir esse relacionamento, essa confiança, para depois você realmente ser a pessoa que vai determinar o negócio para o seu cliente. Você quem vai falar qual negócio você tem que investir, o cara ganhar esse grau de relacionamento, de clareza, de honestidade. Porque também eu entendo que grande parte dos empreendedores, eles também não vão ficar olhando para as oportunidades 24 horas por dia. Óbvio, eles querem ganhar dinheiro, mas eles têm os negócios deles para cuidar, os problemas familiares e N coisas. Então, você explicar isso pra galera, né? É interessante, porque tem gente que fala, corretor é tudo vendedor, não sei o quê. Às vezes o cara simplesmente teve uma experiência ruim de não estar pronto para adquirir o imóvel e se trombar com uma pessoa que quer vender e precisa vender, que nem você falou da meta. Mas eu acho que o projeto específico, a ideia do projeto específico vai além de vender uma oportunidade de investimento imobiliário. Pelo menos é assim que eu penso. Sim. Vai muito além. Sabe aquela historinha de quem você quer sentado na sua mesa? Sim. Quem você quer morando ali com você? Sim. Ou quem você quer no seu ramo dos seus contatos, de quem está investindo. Mesmo que você esteja comprando o seu, mas quem são as pessoas que estão ligadas ali? Sim. Vai muito além de um investimento, na minha visão. Top. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que nenhuma comissão vale a sua credibilidade, né? Acho que todas as profissões, mas como corretor, a credibilidade é o nosso bem principal. Então, assim, eu já por opção própria, deixei de fazer alguns negócios por falar para o cliente, isso aqui não é para ti. Seja por ter analisado o fluxo financeiro dele, não encaixava com o que a gente estava comprando, o produto não tinha nada a ver com o momento de vida dele ou quando iria entregar o produto. Então, acho que isso também faz parte da profissão, e eu vejo que trabalhando dessa forma, a gente conquistando, talvez fechando menos venda, mas pegando a confiança desses clientes, não tem como a todo ano a gente não evoluir, não fazer mais negócios, e negócios sólidos que vão voltar a comprar conosco e nos indicar outros clientes, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Léo. Como eu falo para todo mundo aqui, né, a alma do podcast é falar uma história triste que envolvendo um agronegócio. Eu queria que o Léo trouxesse aqui, antes de eu partir para a segunda pergunta minha, um pouco da experiência de vida que ele teve em algo relacionado ao agronegócio, porque assim, isso conecta muito ao que o setor imobiliário fez por ele, né? Ele mudou de exemplo de carreira, digamos assim, por causa de uma oportunidade que o setor imobiliário de Santa Catarina trouxe para você, né? Sim. Entendeu? Mica, você desliga seu despertador aí. O que é isso? Hora do remédio. Hora do remédio. Não tem problema não, gente. Aqui a gente faz tudo improviso mesmo. Não vamos cortar e gravar de novo, não.
Mas então, explica pra galera um pouco, porque eu acho que tem muito a ver com a alma do negócio aqui pra gente partir pro próximo passo. Né? O porquê que você foi trabalhar no mercado imobiliário em Santa Catarina? Então, hoje eu acho que até hoje isso está mudando. A profissão de corretor de imóveis, a gente brinca que é uma profissão da pessoa que tentou várias coisas na vida. Às vezes a pessoa é formada numa outra área, como é o meu caso, né? Eu sou formado em administração, fiz pós em marketing. Então, na época que eu vim do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, a gente acabou de falir uma empresa da família. E aí eu fui para Santa Catarina, fui para Balneário Camboriú, chegou a pandemia, eu tinha 26 clientes, fiquei com 10 clientes em questão de semanas por causa da pandemia, né? Normalmente o marketing é a primeira coisa que as empresas cortam. Você era de marketing? Tinha uma agência de marketing na época, né? E juntamente com isso, um amigo, que é meu amigo até hoje, me convidou para fazer o marketing da imobiliária dele, né? E eu gostei, já fiz uma venda assim em questão de uma semana e comecei a ver como é que funcionava, né? A parte de corretor de imóveis e levei ali uns 2 anos para fazer a migração, para deixar mais o marketing de lado e trabalhar com os imóveis de fato. Entendi, top. Mas eu acredito que tudo tem interligado, né? Se você parar para analisar, eu que fiz psicologia, acho que todas as profissões tentam ser um pouco de psicólogo, ou não? Você fazendo uma venda, você não tem que ir. Ah, tem bastante. A gente lida com várias situações. Você que é do agro, você não tem que ser um pouco psicólogo, não? Vixe Maria, a gente é psicólogo com todos os produtores clientes que são amigos nossos, né? A gente conversa de problema, a gente fala de oportunidade, a gente fala de medo, fala de tudo, né? Você tem que ter os bons clientes são aqueles que você tem liberdade de falar as coisas e negociar com eles, né? Então, e abertura até, às vezes, de entender numa negociação como você pode dar a melhor condição para o seu cliente, seja ela financeira, seja ela de prazo, o que for necessário para o negócio dar certo e seja bom para ambos, né? Então, mas eu quis perguntar isso, né? Porque eu tinha conversado com o Léo antes, e ele explicar um pouco para a galera, né, e a importância que é isso, porque Santa Catarina, eu tenho andado lá nos últimos meses, né, visitado bastante produtor rural, inclusive arroz urbano, alimentos urbanos lá em Jaraguá do Sul. Tive a oportunidade de ir mais pro norte, pro sul lá de Santa Catarina, ali pro fundo também, ali perto de... Como é que fala o nome da cidade? Criciúma, Tubarão. Aquela região ali. Conheci muita área de arroz, né? A gente tem um produto na Vivo Terra que é voltado para reduzir ataque de capivara do arroz. E eu vi, assim, uma energia em Santa Catarina, né? Que eu falo que é apaixonante. Porque você pega é um estado que tem riqueza, é um estado bem concentrado, com pouco área de extensão, tudo muito bem organizado. Né? Tem alguns problemas de malha de logística de estrada? Tem, sim, né? Como vários estados, eu não sei, tipo assim, o estado de São Paulo tem dentro de São Paulo até, né? Que é lá na capital. Então tem algumas dificuldades, mas é muito, muito bem organizado, muito seguro. Tudo se desenvolve, se valoriza muito rápido, as pessoas têm um otimismo muito grande. É o estado que tem menor quantidade de lulista no Brasil, pra vocês terem uma ideia. Quase zero. Quase zero, quase ninguém vota no Lula. Então se você vota no Lula, pode parar de seguir eu já agora, entendeu? Segue o seu caminho, não precisa ficar vendo isso aqui. Eu amei isso. Então, se você vota nele, não é bem-vindo aqui, tá? Mas vamos lá. A ideia é trazer essa clareza, né, pra galera, e entender que eu mesmo, essa semana, tive uma situação que me impactou muito, que foi um amigo meu, que é um cara muito profissional, ele é do ramo agrícola, e ele falou que não quer mais, que vai sair do ramo, que ele tomou algumas decisões ruins e ele decidiu que ele vai sair do ramo e vai trabalhar com outra coisa. Eu falei, tá, mas pra vocês verem como é que agro é a coisa que impacta. O que você vai fazer? Vou trabalhar com segurança do trabalho. Ah, mas é em agroindústria? Então é no agro também, então você não vai sair do agro. Então, as pessoas estão mudando, né, as coisas dela, mas tenta sair do agro, às vezes, por causa da situação que o agro tá, mas o agro, ele envolve um monte de coisa que a gente tá fazendo, entendeu? E eu acho que essa busca é um dos motivos para procurar por investimento imobiliário. Uhum. Que entra na próxima pergunta que eu ia te fazer, Alex, que é qual o perfil das pessoas do agro que estão comprando imóveis? Quem do agro que você acha que tá... Quem tem dinheiro, né? Mas quando a gente até quem não tem dinheiro compra também, né, Léo? Tem uns casos assim, umas histórias, né? Não, é que uma coisa também que as pessoas às vezes têm uma percepção errada da nossa região é que tudo é caro lá.
Não é bem assim. O que é o legal lá, que por isso também eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário de lá. Você tem muita opção ali por 500, 600 mil de imóveis mais compactos, que eu falo que são os compactos de alto padrão, porque por classificação de preço, alto padrão é acima de 1 milhão, né? Mas a gente tem hoje muito lançamento, por exemplo, em Camboriú. Tem um bairro ali chamado São Francisco de Assis, que fica a 3 minutos da praia de Balneário Camboriú, só que você passa a BR ali, você está nesse bairro que é Camboriú, em São Francisco de Assis. Ali você compra imóveis por 600 mil na planta, parcela de 2 mil, que são imóveis compactos, com lazer de altíssimo padrão. Tem um lá que tem 20, 25 espaços de lazer, que vai muito de encontro com o formato das famílias hoje em dia, né? As famílias estão ficando menores. Então, para você revender, depois fazer toda essa análise, quem vai ser o comprador desse imóvel quando eu for revender? Né? Vai ser talvez um solteiro convicto, um casal com cachorro, com pet. Né, As áreas de pet estão crescendo mais que as áreas de criança. Então, às vezes o casal não quer ter filho ou vai ter só um filho. Então, acho que quando você vai escolher um imóvel, saber muito bem quem vai ser o público comprador desse imóvel e qual o formato das famílias que está crescendo também é uma análise muito importante. Então, cada cidade da região... Vamos fazer... Para você conseguir ter um bom investimento imóvel, você precisa ter uma análise muito boa, que é o que você estava fazendo aqui agora com nós aqui, né? É uma análise, eu sempre vou do macro para o micro, né? Procurar primeiro entender muito bem qual o momento de vida do cliente, quanto que ele está disposto a dispor por ano, para daí a gente fazer uma composição de entrada, de balões, de parcelas mensais, para que fique algo saudável para ele, para depois escolher qual região, a depender desse objetivo. Eu comecei o podcast não querendo comprar nada, já tá quase me convencendo aqui. Mas eu tenho um ponto mais importante ainda que eu acabei de lembrar enquanto você falava, que é assim, enquanto você tá aqui no Brasil, e você principalmente que tá sempre em Santa Catarina, você consegue chegar lá, ver com seus próprios olhos e conversar com o pessoal e tá muito mais próximo do que de fato você quer comprar. O que eu mais tenho visto nesse tempo que eu fiquei lá na Itália são as pessoas, os corretores, entrando em contato, as imobiliárias todas entrando em contato, oferecendo para os brasileiros que estão morando na Europa para comprar uma coisa que muitas vezes eles nem vão ver, eles nem vão vir para o Brasil para poder comprar, e eles vão investir um pouquinho do dinheiro que eles estão ganhando lá na Europa em algum apartamento, casa aqui no Brasil. Aonde? Santa Catarina. Santa Catarina. E nem tão próximos disso, entendeu? É que se você for pensar por uma lógica geográfica, o Léo pode ter me corrigido se eu estiver falando abobrinha, o espaço é delimitado. Se você olhar o estado de Santa Catarina, né? Vamos botar aqui de novo o mapa, que eu gosto sempre de trazer os mapas. Será que é o que mais cresce do Brasil? O estado que mais cresce do Brasil, não sei, o estado de São Paulo tem um... Questão imobiliária. Em população, sim. Eu quero dizer assim, se você compra um apartamento em São Paulo, daqui 5 anos, quanto ele vai estar valendo? E se a gente fizer um comparativo em Balneário Camboriú, naquela região ali, se a gente comprar um apartamento daqui 5 anos, quanto ele vai estar valendo? Eu acho que também cada cidade tem as suas micro-regiões. Isso, né? É o que o Léo estava falando. Acho que quando tá tudo voando, né, Léo? Explica um pouco dessa questão do mercado aí, quando tá ruim, quando tá bom, que daí tem as micro oportunidades, né, que você nicha ali, né? Por isso a importância de, quando for investir no mercado imobiliário, escolher um profissional que tenha uma visão macro e que estude o mercado. Porque assim, hoje no geral, para mim o melhor negócio de investir hoje, o melhor local com maior possibilidade de retorno é Porto Belo. Tá? Com destaque para Perequê ou nesses projetos disruptivos que nós temos ali. Num horizonte de hoje, se for um cliente grande para comprar a área, Tijucas é um local que vai desenvolver muito, porque já tem grandes players do mercado que compraram grandes áreas ali, a prefeitura está liberando projetos que vão fazer isso acontecer. Por exemplo, recentemente foi liberada a construção de prédios de 40 andares frente mar, e lá são áreas que eram fazendas. Então é uma área virgem, digamos assim, de desenvolvimento. Ali é o próximo boom imobiliário.
E aí nós temos Praia Brava, alguns projetos específicos que eu acredito muito. Balneário Camboriú, por mais que já chegou nessa maturidade de mercado e um preço de metro quadrado mais elevado, você tem alguns projetos específicos que eu acredito que vai entregar muita valorização. Então sempre vai depender de quanto a pessoa quer aportar, qual o tempo que ela quer ter de retorno. Por exemplo, Tijucas é coisa para ganhar muito dinheiro, mas em 5, 10, 15 anos. Nós temos uma área que eu até te mandei, né, que eu falo que quem comprar vai aposentar a família por algumas gerações. Só que é uma coisa de mais longo prazo. Então, se o cliente quer, não, quero ter retorno daqui 2 anos, aí eu vou falar de Porto Belo, né? Então tem toda essa análise que ela é muito baseada em perguntas que a gente faz para os clientes. E tem uma outra coisa legal que eu acho bom a gente trazer, porque a gente normalmente vê aquilo que o marketing mostra muito, né, das cidades e lugares e regiões. Eu via muito acontecer esse preconceito no Paraguai. Eu já morei no Paraguai há 1 ano, há 10 anos atrás, agora estou registrando marca de novo lá, vender produto lá também, no nosso negócio daqui. E eu vejo muita gente com aquele preconceito de que não conhece o Paraguai pra dentro, né? Tipo assim, conhece o Paraguai de fronteira, de lá compra muamba, e às vezes esquece de olhar o encanto e o quanto que o Paraguai é um país diferente, rico, com uma cultura diversificada, tudo, com várias oportunidades. E eu vejo que Santa Catarina é muito disso. As pessoas às vezes ficam com aquele negócio de Balneário Camboriú, de não sei o que na cabeça e tal, e esquece que lá é um negócio que não tem só turismo. Turismo sim é um quente, mas se você for parar pra pensar, comércio exterior é muito aquecido, porque você tem quantos portos em Santa Catarina, né? Acho que é o estado que tem maior quantidade de porto, né? E tem exemplo muito que é de exportação e importação vai por lá. A grande maioria dos carros da BYD desce lá. Aí tem coisa de grãos para baixo. Então você tem muita... Pra vocês terem ideia, a VEG é lá numa região lá perto, que é Jaraguá do Sul, próximo a Blumenau ali. Então essa é uma região, quando você pega, o estado é pequeno. Só pra vocês entenderem, olha aqui o mapa de estado. Então, agora que eu dei uma olhada aí no... São Paulo tá aqui, tá? Pra quem não sabe, que é Mato Grosso do Sul. Minas Gerais, olha o tamanho do estado, né? Aí você desce aqui, Paraná, um estado relativamente, assim, se você olhar em geografia, bem um pouco menor que o estado de São Paulo. Quando você pega Santa Catarina, olha aqui, ó, é muito pequeno. Então... E eu fiquei pensando, a gente tentando enfiar o pessoal do Mato Grosso... aí Santa o Catarina. que acontece em Santa Catarina? Tá vindo todo Tem mundo muito. daqui, tá vindo todo mundo daqui, tá vindo todo mundo daqui. Daqui vem muita gente também, né? Nas praias mais do sul aqui, pra baixo de Floripa. Eu já fui na Praia do Rosa ali, tem muita gente. Mas a grande concentração mesmo de valorização que a gente vê é aqui, ó, né? Que é mais ao norte do... Por quê? Também por causa da questão, junto imobiliário ali, junto da parte logística, que tem que ter barracão logístico, a gente está com um déficit. Saiu uma notícia esse ano que vai faltar pontos logísticos no país para armazenar coisas que a gente precisa importar ou exportar. A gente está passando por isso. Agora na guerra a gente vai ter mais certeza de que a gente não tem essas coisas. Então, o que acontece? A área do metro quadrado vai encarecer aqui. Tem quantos portos? Tem 2 portos ali só no Vale do Itajaí, né? Que é de Itajaí, que é Itajaí e Navegantes. Então, quando você começa a olhar para isso, não é só turismo, existe um negócio por trás acontecendo que cresce, que desenvolve de uma maneira gigantesca. Se você vê as famílias mais ricas do Brasil, os herdeiros bilionários do Brasil estão em Santa Catarina, que são a galera da família da VEG ali, né? Se você pegar lá dos 10, lá acho que 8 são, ou 7 são. Então... pra vocês entenderem o porquê que isso aqui, toda vez que eu converso com alguém que é lá de Santa Catarina, que tem investimentos imobiliários, eles falam, cara, isso só vai ficar melhor. Né? E é uma regra que eu vejo das galera, do povo que eu conheço, que trabalha, investidores, né? Eles normalmente falam assim, e que conhecem o mercado de Santa Catarina. Quando dá uma crise, o mercado de Santa Catarina ele é o último a sentir e o primeiro a retomar de novo o crescimento. Porque você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali. Favorecendo o negócio. Então, ficou bem, acho que bem explicativo essa parte, para o povo entender que... Ficou, professor Galdério. Professor Galdério. Professor Galdério, isso aí. Para entender, né, que o negócio lá cresce e desenvolve cada dia mais. E Tijucas, né, que nem você falou, é um lugar que... não é a primeira vez que eu vejo falar. Já tem uns 4 anos a gente tinha uma amiga nossa que trabalhava com essa parte imobiliária e estava também... com alguns empreendimentos ali na região e falando no desenvolvimento ali. Itapema foi um caso que aconteceu desse jeito, né? Explica pra galera aí, quem às vezes investiu em Itapema 20 anos atrás, hoje ganhou o quê? O que teve de retorno às vezes? Comprou? Eu Itapema, falar a verdade, não é um mercado que eu atuo muito na venda de imóveis na planta para investimento. Por quê? Na minha análise de mercado, Itapema, ele entrega valorização, mas você não tem muita liquidez.
Tá? Tanto você pegar o pessoal do É agro... importante falar de liquidez pra galera entender. O porque... que é liquidez aí? Explica pro povo aí, pro povo entender. Não adianta porque, você assim, ó, eu vou ter... falar pra você, tem vídeo que às vezes eu gravo lá de renda bruta e renda líquida, o povo não entende e me maia no pau lá. Então explica pra eles o que é liquidez. Liquidez é dinheiro no seu bolso, você precisar de dinheiro pra amanhã, né? Sim, exatamente. Pegar o dinheiro. Ou até mesmo assim, não adianta você ter dobrado o valor do imóvel desde que você comprou na planta até a entrega e você não conseguir revender. Eu vejo que Itapema é um mercado muito de permutas. Entendi. Isso tem mudado, mas é algo que está enraizado lá até na cabeça dos próprios corretores. E é um mercado onde o cliente sabe disso, então quando ele precisa botar uma permuta, ele busca por Itapema. Entendi. Então é difícil você realizar o retorno do investimento no dinheiro. Só que ao mesmo tempo, para você ter um imóvel de lazer, muita gente do agro procurava muito mais lá do que Balneário Camboriú, por ser uma cidade mais calma, uma cidade que o trânsito flui um pouco melhor que Balneário Camboriú, de modo geral. Plantas maiores, agora Balneário Camboriú está tendo os lançamentos com plantas grandes também, principalmente Frente Mar e na Brasil, que, para quem não conhece, a Brasil é a segunda avenida de Balneário mais próximo do mar. Mas Itapema, até anos atrás, você tinha plantas muito maiores que Balneário, com janelas de abrir lateralmente, parece bobagem, mas o pessoal do agro que está acostumado com estar em fazendas, morar em casas... Detalhe legal isso daí. O cara não quer estar num apartamento que só consegue abrir basculante, assim, isso faz diferença na venda. O cara quer ver Ele quer ter o vento... sol nascendo ali, de manhãzinha na praia, coisa gostosa, né? Não quer também nem pensar se não for churrasqueira a carvão. Então, churrasqueira a gás, pelo amor de Deus, né? Aí, assim, eu gaúcho também, a gente gosta de se sujar, a gente gosta de mexer no carvão, na lenha mesmo. Então são detalhes que fazem diferença, mas Balneário Camboriú sentiu isso e hoje muita gente do agro investe lá também. Vou provar pra vocês que churrasco de gás é churrasco de nego macio. Que quem é bruto mesmo pega e faz churrasco de carvão. Ó, o Léo tá aqui, vai explicar pra mim o que acontece lá mesmo. Lá, o apartamento mais valorizado é aquele que tem churrasqueira a carvão, Léo? Conta pro povo aí. É mais fácil de vender, são características, ainda mais que a gente tá falando pro agro aqui. Churrasqueira a carvão e janela de abrir lateralmente, que não é só aquela que abre 10 centímetros para fora. Se não for assim, o pessoal do agro, no geral, não compra. Os assim, trem é tudo em dia, então, tem que ser pra dar certo. É isso aí, gostei. Alguma pergunta, dona Micaela? Você está querendo fazer alguma pergunta? Nós estamos agora 40 minutos de podcast. Quem nos acompanhou até agora, agradecer a Sinapse Filmes, nossos parceiros aí que nos apoiam. Tamo junto no nosso Quebrei no Agro. Vamos para uma pergunta, Mica? Se eu tenho dinheiro no agro, por que não colocar parte no imobiliário? Se eu tivesse dinheiro hoje, vamos falar assim, sobrando para investir, eu obviamente colocaria uma parte, não tudo, né? Mas o Léo acho que trouxe isso. Diversificação de investimento é uma coisa boa de se fazer e é o que eu faço isso, mas sempre pensando muito bem no que cada coisa vai onerar. E eu acho que investir na parte imobiliária, né, com um corretor correto, você vai ter menos dor de cabeça ao longo do tempo se você fizer uma escolha boa. No momento, eu acho que só vai investir nesse tipo de coisa que eu volto de novo que eu falei lá, quem realmente tem capacidade financeira e está num momento positivo. Isso vai ser 20%, se for 20% do agronegócio brasileiro, porque nós estamos num setor de queda, né, de baixa, então o otimismo da pessoa está um pouco reduzido, mas quem tem capacidade financeira, quem tem vamos falar assim, a visão desse tipo de negócio, vai investir e vai crescer. Porque tanto é que Balneário Camboriú nunca parou de desenvolver e crescer tudo lá na região, mesmo passando por Mas aí temos os dois olhares, né? Quando a gente tem o receio de fazer um investimento, como a gente pode diminuir a insegurança? Então, aí eu acho que vai entrar um ponto de psicologia aqui, que eu acho que é a área da Mica, né? A Mica é psicóloga, trabalhado... Qual que é a especialidade mesmo? É bioenergética, análise bioenergética. Ó, tô ficando bom, hein? Tô lembrando bastante coisa já. Segunda-feira. E eu acho que tá muito ligado exatamente isso, a pessoa tomar decisões corretas. Não adianta a pessoa achar que ela vai mandar mensagem pro Léo depois do podcast. Eu vou comprar um apartamento de 1 milhão porque eu tenho lá tantos milhões de reais lá, eu tenho 1,5 milhão de reais guardado e isso vai valorizar e virar 3 milhões daqui 4 anos. Obviamente, conhecendo um pouco o Léo, ele já nem vai te recomendar fazer isso, porque alguma maracutaia tem. Mas como a pessoa busca diminuir a insegurança? Se a gente parar para pensar nisso,
a insegurança ela vai ser diminuída, por exemplo, através de um podcast onde a gente traz informação. Conhecimento, pesquisas na internet, pesquisas de boas conversas, mas querendo ou não, você acaba sendo moldado pelo local que você vive. Se você vive com pessoas que te passam segurança e que estão investindo em Santa Catarina, você é o próximo a investir em Santa Catarina. Faz total sentido, né? Se você convive com pessoas que não investem em Santa Catarina e tem medo, o medo é quem tá te acompanhando. Ganhar dinheiro tá muito relacionado a tomar risco, né? Então, quanto mais risco você toma e consegue calcular ele aqui, e aqueles riscos que vão causar não vão te derrubar, né? E aí por isso que eu falo que o investidor ele tem que ter um psicológico muito bom, muito bem desenvolvido para aquilo que ele toma decisão. Né? E aí que a psicologia ela é um negócio que me encanta quando você começa a falar de negócio. Porque você toma uma decisão, você tem que saber quais são as consequências daquilo, do lado positivo e do lado negativo. Se der certo, vai para esse caminho, se der errado, vai para esse caminho. E as pessoas aprenderem a fazer esse tipo de cálculo também, né? A gente é muito mais emoção do que razão, né? Tá aí a Micaela para explicar isso para nós melhor. Mas se a gente fosse levar na ponta da letra mesmo as coisas, né? Na caneta, muita gente faria menos cagada, né? Faria mais investimento consciente pensando em ganhar mais dinheiro, que nem o Léo falou. Hoje tem vários tipos de posicionamentos diferentes para você se tornar realmente um investidor e começar a entender. Exemplo, eu fui entender de criptomoeda depois que eu comecei a investir. Eu invisto muito dinheiro? Não, eu invisto pouco. Mas é uma coisa que uma vez por semana eu vou lá ver uma notícia para entender. Então e consequentemente isso me faz ficar mais aceso geopoliticamente porque está acontecendo que envolve daí commodities, envolve não sei o que tá hoje uma loucura, né? Mas e aí entra na questão também que eu ia pedir pro Léo explicar um pouquinho sobre a proteção patrimonial, a valorização imobiliária e a proteção contra a inflação. Porque eu que sou tecnicamente leiga nesse assunto, na minha cabeça faz muito mais sentido que, de acordo com tudo que está acontecendo 2025 e 2026, esse é o momento para estar investindo em algo ali no meio imobiliário do que, por exemplo, estar investindo no que você falou que acabou de investir? Tipo? Criptomoeda. Na minha cabeça, nesse ano, vindo de guerra, de todas essas questões, faz muito mais sentido na questão de ser mais uma coisa que está mais visível. Não sei se eu posso falar assim. Mais palpável. Deixa eu contar uma história, então, para somar sobre o que você está falando. Vocês sabiam que a galera criou uma aposta no mundo, numa blockchain, de cada pessoa colocar lá, assim, juntar todo mundo e quem apostava e postando dinheiro realmente, enquanto que vai ter a detonação da bomba nuclear. E ela vai acontecer em 2026, segundo o que a galera tá apostando. Então, quando você olha para isso, realmente fica muito mais intangível você pensar em investir em dólar, sei lá, investir em alguma coisa. As pessoas começam a ficar com medo, né? Não sei que o cara é investidor nato, nascido e vivido disso daí, mas o cidadão comum ele começa a ficar mais com medo, né, de fazer esse investimento. E aí que volta que as coisas tradicionais, como o mercado imobiliário, isso, aquilo, tende a crescer mais, ainda mais num ano de política agora, que eu vi que o governo liberou muita grana, né, para parte imobiliária, para famílias de médio, né, de ter uma faixa de financiamento que está no médio investimento ali. Aumentou o teto, né? O teto, né? Então tudo isso influencia. Então às vezes a pessoa, mesmo não tendo dinheiro, ela consegue financiar porque tem um incentivo hoje, né, Léo? Tendo um pouco de coragem, né? Coragem. O homem feio, como é que é? O homem feio sem coragem não possui mulher bonita, né? Meu pai sempre fala. Um homem que não tem uma mulher brava, uma conta pra pagar, o que mais? Tem outra coisa. Né? Fala aí, Veneno, tem uma... Esqueci. A mulher brava, uma conta alta pra pagar. Tem mais e um filho pequeno, né, pra criar. Ou Fusca, né? É só o menino, né? Mas voltando também nessa parte de segurança, por isso que eu sempre gosto de... Às vezes o cliente fala, não, só quero que você me mande os imóveis. Mas eu acho que mesmo o cliente ele tem que entender um pouco do mercado imobiliário. Né? Por exemplo, o cara de outro estado não conhece direito o mercado imobiliário da região lá de Santa Catarina, do litoral. Eu procuro explicar o macro para ele do que aconteceu, do que está acontecendo, o que está acontecendo em cada região, até porque é um conhecimento que ele está no nosso dia a dia. Eu estava falando para o Alex antes, hoje 80% do nosso tempo a gente dedica à negociação de áreas com construtoras.
A gente opta por trabalhar com pouquíssimas construtoras, somente construtoras que a gente, muitas delas a gente é amigo pessoal dos diretores, dos donos, amigo de fazer churrasco junto. Então, nessas conversas, seja informal ou na negociação diária, a gente acaba tendo acesso a informações privilegiadas, digamos assim. Coisas que vão acontecer no futuro, áreas que a gente fica sabendo que essas construtoras adquiriram ou nós mesmos que negociamos. Então, esses movimentos antecipados que a gente fica sabendo, a gente passa para os nossos clientes algumas coisas que fazem sentido. Ele tem que conhecer o mercado para tomar uma decisão. É uma decisão que ele toma, não é eu. Eu vou informá-lo com a verdade. A decisão quem toma é ele. Então, eu acho que essa parte da segurança, ele precisa ter uma orientação do macro lá da região para tomar uma decisão. A gente atua mais nessas 4 cidades que eu comentei, mas, por exemplo, tem Pissarras. Você consegue pensar em algum exemplo, quais os erros que os investidores mais cometem? Eu acho que não tá bem instruído por um bom profissional. A gente sabe que existem profissionais que eles trabalham mais por benefício próprio ou por metas, como você falou, do que em procurar fazer uma carteira de cliente sólida. Acho que cada um tem liberdade de trabalhar como bem entende, mas, por exemplo, tem construtoras que pagam comissões maiores em produtos que não estão girando muito bem. E tem imobiliárias ou profissionais que focam nesses produtos. Então você precisa conhecer as construtoras, conhecer não só a documentação. Eu falo assim, você precisa ter um bom contrato, mas o que faz diferença mesmo e vai te proteger é conhecer a fundo as pessoas que fazem parte da organização e da construtora. Então, se você vai comprar um empreendimento para investimento, você tem que tomar cuidado. Então, não é qualquer construtora lá de Balneário Camboriú, daquela região, que você pode chegar lá e comprar, Léo. Explica o porquê pra galera, então. Não, hoje, assim, principalmente Porto Belo, que é um local em ascensão, e começou essa ascensão há uns 3 anos atrás, que deu esse boom, e vai continuar com certeza, era muito fácil você ir permutar uma área. Você chegava lá com uma construtora pequena, ou criava uma construtora incorporadora, chegava lá numas 2, 3 casas, uns 2, 3 lotes, oferecia uma permuta de lá 20, 25%, que já fica meio alto, o cara aceitava e você começa a lançar produto e muitas vezes não fecha a conta. A gente mesmo que negocia áreas, vê alguns valores de lançamento e a gente sabe o preço que tem para construir o metro quadrado e o quanto que a área foi negociada, não fecha a conta já na tabela. Ou às vezes o cara já é enrolado, a construtora já não tem crédito, daí chega no final, ele chega lá, faz tudo aquele barulhão, aí não conclui a obra, e seu investimento que você já pagou, você perde. Aconteceu isso aqui já em Assis, com gente que comprou apartamento pensando em ter a primeira casa, e aí o cara faleceu, que era o dono da construtora, e tava tudo muito amarrado diretamente nele o negócio, e aquilo foi para leilão, foi não sei porquê, e todo mundo perdeu o investimento, depois reaviu aquele investimento, né? A Massa Falida comprou ali, uma outra empresa comprou aquilo da Massa Falida no leilão, mas até lá, né, vários problemas as pessoas têm. Então tem que tomar muito cuidado de quem que você vai comprar as coisas, não é simplesmente, porque eu tô comprando, tô pagando, é meu. Mexer com incorporação que tem várias pessoas junto ali, vários donos ao mesmo tempo, e uma empresa para construir isso não é um negócio de brincadeira. Às vezes você pode chegar lá, achar que você comprou um negócio, pra comprar um puto de uma dor de cabeça, não vai ter nada, né? Então por isso ter, mais uma vez, um corretor de investimento para poder te ajudar a tomar a decisão. Às vezes eu falo que o barato sai caro, né? Tem uma metrificação que o pessoal usa que eu acho que é um ponto importante, mas não é o único, que é preço de metro quadrado de um imóvel. Não é só isso que se avalia. Muito investidor tem essa visão. Não, eu quero comprar por tanto, nessa localização no máximo eu pago tanto. Tem essa regra. Tem essa regra na cabeça. Não é assim que se faz um bom investimento. Você tem que analisar o que tem de benefício, de diferente aquele empreendimento. Hoje, por exemplo, Balneário Camboriú, você lançar frente mar, quadra-mar, você não consegue lançar sem um arquiteto famoso fazendo projetos, sem uma assinatura, sem muitos diferenciais arquitetônicos, senão você não vende. Você não consegue agregar o preço no produto, impactar pelo preço que você pagou no terreno. É muito caro, né? Hoje o preço de metro quadrado do terreno já é muito caro, então ele tem que ser lançado alto, não tem muito terreno à venda, né? Então, assim, tem que se analisar o macro mesmo e todos os detalhes de cada projeto para você conseguir fazer um bom investimento de fato. Top. Ficou bom demais a resposta.
Alguma pergunta, Mica? Várias ainda. Várias. Vai lá, seleciona uma que você quer fazer aí. Bom, uma que eu fiquei bastante curiosa é: imóvel de alto padrão realmente valoriza? Ah, boa pergunta. Tipo assim, vou comprar aquele negócio que era o sonho, que já era um sonho de alguma pessoa que fez aquele negócio ali, eu quero viver aquele sonho ali. Vamos lá, será que essa pergunta é boa? Eu acho, o legal do imóvel de alto padrão lá na região é que a grande maioria, se não todos, eles são lançados por construtoras que já são grandes e têm lastro. Então essa questão da segurança você já elimina, né? São imóveis aí, falar hoje Balneário Camboriú, a gente fala de 3 milhões para cima os lançamentos, né? 3 milhões de reais. Hoje os novos Da lançamentos, ponta né? ali, tô chegando na frente da praia ali, quero ver um lançamento ali nas duas ruas ali, na parte de 3 milhões. Por aí. A parte disso, né? A gente chega até 30 milhões, 50 milhões, tem cobertura no Sena, por exemplo, né? Falando de Sena, só pra vocês entenderem, gente, Sena, pra quem não sabe, é o maior edifício residencial do mundo, tá? Tá sendo construído em Balneário Camboriú, do mundo. O que mais me impacta é quando a pessoa cita meio quilômetro. Meio quilômetro pra São 500 Vocês metros. conseguem imaginar? Meio 500 quilômetro. metros de um edifício na beira da praia. Vai dar pra ver outro estado até, eles estavam comentando lá de cima, um negócio assim, não dá? É alto, hein? Eu só sei que tem umas projeções de vista lá que é... Tem piscina, não sei o que andar. Eu tava vendo o projeto ali, né? A furação que eles vão fazer. É um negócio fora do comum. Então vocês imaginam assim, só de giro dentro desse empreendimento. Quanto que é, Léo? O Léo comentou comigo que vai girar de dinheiro, assim, esse empreendimento tudo. O VGV estimado é 6 bi, né? O custo de obra em torno de 3 bi. Então, é coisa, né? E complementando a sua pergunta, né, de valorização, sempre se você escolher bem o empreendimento, você estudar o mercado, mesmo no alto padrão, e entrar no momento certo também, né? E quando for sair no momento certo também, Sair né? no momento errado. certo. Então, isso entra na segunda pergunta. Se você acha que vale mais comprar para alugar ou comprar para revender? Pergunta. Eu acho que no alto padrão compensa mais para revender, para uso, né? A gente vê uma migração, os meus clientes, por exemplo, de alto padrão, últimos anos, o que eu percebi? Eles estão preferindo para investir, comprar, em vez de um imóvel de 5 milhões ou de 10, comprar 10 imóveis de 800 mil. Porque você tem muito mais chance de ter liquidez lá no futuro de um imóvel que você comprou por 800 e vender por 1.600, 2, de repente, se você tiver uma valorização acima do normal, do que você comprar um por 10 e vender por 20. E você tem um imóvel te gerando um baita custo nesse período onde você vai estar vendendo. De trader financeiro na vida adulta nunca dá certo, né? Mas você sabe tem que diluir as coisas, né? Exatamente. E tá sempre apostando em várias galinhas diferentes pra chocar seus ovos de ouros ali. Porque se você achar que você vai ser trader 24 horas por dia, quando você entra na vida adulta, você acaba que nem o Daniel Vocara, entendeu? Mas você sabe alguma coisa, eu não lembro se eu ouvi ou se eu li sobre isso, que o pessoal, não sei se faz sentido, o pessoal que vai comprar ali um apartamento de 1 milhão, mais ou menos, essa galera pode ter um impacto de alguma maneira mais forte, porque as pessoas que vão comprar ali de 15, 20, né, do alto padrão, sempre vai ter um público para isso. Também tem esse lado, né? O alto padrão na região lá, ele não para. Parece que até quando tem um momento se de sobe crise... surge mais 3. Parece que é A diferente. segunda maior frota de helicóptero do país em privado tá em Santa Catarina. Sim. E aí, né, destaque, acho que é Brusque, se eu não me engano, é a maior frota, né, por território do Brasil, por número de habitantes. E uma curiosidade, né? Seja pro pessoal do Mato Grosso, seja pro pessoal que tá lá na Itália investindo em Santa Catarina, quem mora longe consegue administrar isso como? Aí também parte muito do corretor, né? Eu falo que quando você faz uma venda, uma primeira venda, é o início de um relacionamento. E eu quero fazer 2, 3, 5, 10 vendas para ti. A minha carreira, eu quero ter uma carreira, me imagino sempre trabalhando com isso. Então, eu acho muito menos trabalhoso te manter como cliente, te manter por perto, te manter informado do que está acontecendo na obra, que você vai comprar de novo comigo e vai me indicar. É assim que eu trabalho. Então, acompanhamento de obra, né, parte financeira, normalmente quando você vende é a construtora, o financeiro da construtora que vai estar mandando as cobranças, te auxiliando nisso. Além das cobranças, você tem aquele contato, por exemplo, conforme vai passando os meses,
A pessoa comprou lá com você, tem uma pessoa que faz isso, ou você mesmo, e vai dando um respaldo ali nesse trajeto até a entrega? Não, eu sempre mando um acompanhamento de obra. Normalmente depende muito do momento da obra, né? No início você não vai mandar todo mês, né? Vai fazer a estruturação, uma coisa que demora um pouco mais para você ver a diferença. Então você manda a cada 3 meses, né? Um acompanhamento de obra. Entendi. No momento que chega na finalização, nos acabamentos, você já vê mais rápido as mudanças, você vai mandando. Chegou um momento que o cliente ele quer revender. Bom, tá tendo demanda, tem gente buscando por imóvel ali, não tem mais na pauta da construtora. Isso é uma coisa muito importante também na hora de comprar. Agora me lembrei ainda bem que eu entrei nesse assunto. Você escolher um empreendimento onde a construtora tem uma liquidez boa já na fase de... Tem construtora que vende tudo no pré-lançamento, no lançamento. Já bagaça tudo. Você não vai ter concorrência da construtora para revender. Tem alguns locais específicos lá que eu não trabalho, que você chega no lançamento, tem 10 unidades da construtora ainda. Você chega na entrega. Uhum. Então, você vai concorrer com quem comprou para revender e com a construtora que muitas vezes entendi, fazem... Você entendeu? Entendi sim, elas compram o próprio apartamento. Eu digo assim, vamos ver se eu entendi, que quando chega para lançar, É. e caso quem já comprou quisesse revender, ainda tem 10 apartamentos que não foram vendidos para ser vendidos. Por exemplo, chegou na entrega. Eu quero revender meu apartamento. Vou ver na pauta da construtora, ainda tem um monte de unidade da construtora, eles vendendo em 60 vezes corrigido só pelo CUB. Como é que eu vou realizar o meu retorno? Então, esse talvez é o ponto mais importante, tá? Por isso que analisar são vários pontos, mas a liquidez que aquela construtora costuma ter nos seus lançamentos. Se é uma construtora que tem tempo de mercado, tem bastante cliente, eles conseguem vender muito rápido para sua carteira interna. Muito importante. Então você chega como investidor ali, e até por isso também que a gente hoje tem na mão esses investimentos, né, como a gente tem trabalhado, onde você investe antes do lançamento, né, numa cota de futuro lançamento. O cliente grande ele quer ganhar na raiz do negócio, ele não quer talvez dobrar o seu patrimônio para ainda revender daqui 5 anos no período de obra. Ele quer ter essa valorização em meses. Entendi. Exato. Então, é por isso que tem dado super certo. Entendi. Posso fazer uma pergunta polêmica? Talvez não tenha Ótimo. resposta exata, mas é uma pergunta polêmica. Se eu sou investidor hoje, e vou lá e eu quero investir, o que você recomenda para mim? Eu comprar, exemplo, 10 hectares de terra, né, na faixa de 100 mil reais, ou eu comprar um apartamento de 1 milhão? Difícil, hein? Porque eu não conheço muito do mercado do agro, né? De quanto retorno esses hectares vão te dar no tempo. Mas puxando para o meu, eu acho que escolhendo bem o imóvel, quem compra imóvel escolhendo bem lá na nossa região não erra. Né? Se o teu objetivo for revender ou mesmo alugar um imóvel de 1 milhão, hoje talvez até fracionar em 2 imóveis de 500 mil para rentabilizar com locação, talvez seja a melhor saída. Eu não vou conseguir relacionar com o agro porque eu não sei o quanto... Dá pra pegar então 500 mil, fazer uma carta de crédito, daí pega alavanca mais 500 mil de patrimônio e paga os dois. Olha, tá vendo? A gente rapidinho já faz uma dívida grande que compra os dois. Então vamos dizer 2 imóveis de 500 mil, 1 milhão, você vai dar de praxe, consegue dar menos até 100 mil de entrada nesses 2 imóveis e vai pagar ali talvez uns 3,5 mil de parcela. Então você não precisa tirar todo o valor, deixa um pouco aplicado, compra também a área, faz um bem bolado ali e consegue estar avançando mais rápido, né? Mas eu acredito que por tudo que a gente veio falando, até inclusive o que a gente citou no outro podcast, do que causa ansiedade no pessoal do agro, clima, todas essas gente, eu falo pra você, questões. lá na praia ninguém fica com ansiedade. Eu conheci um velho lá com 93 anos. O estilo de vida lá. Ele falou, o que o senhor faz? Ele falou, eu sou... como que ele falou? Eu sou... Caramba, esqueci o nome agora da palavra que ele usou. Cafetão de vaca. Eu falei, o que é cafetão de vaca? Ele vende... Como é que fala? Ele vende matrizes, né? Vende matrizes, vende vaca pra barriga de aluguel. Aí eu falei, quantos anos o senhor tem? 92 anos. Sentado na beira da praia, era terça-feira. O senhor mora aqui? O verão eu passo tudo aqui em Balneário Camboriú. Tem mais de 25 anos que eu tenho apartamento aqui. Então, tipo... Qualidade de vida surreal.
O meu pai olhou aquilo e falou assim, eu quero ser igual ele. Então, Cafetão de vaca, muito cafetão boa. de vaca. Porque assim, mas chegou num ponto que o cara fez uma sucessão familiar, provavelmente, A, B, C ou D, é alguém do agro, né? E ele buscou essa independência, né, do negócio, de estar ali. Obviamente, investiu em algum apartamento, alguma coisa, e hoje, depois de, sei lá, uma pessoa que tem... pelo que eu percebo, todo mundo que tem investimento em balneário, que gosta de balneário, nunca fica só um investimento. Não. Compra um apartamento, depois vende, compra outro e vai, não sei o quê. Mas se você que tá bastante em balneário também, parando para lembrar quantas pessoas você conhece do Mato Grosso, que você acaba encontrando lá em Santa Catarina, e você vê que eles estão procurando o que em Santa Catarina que eles não encontraram nas fazendas que estão rendendo tanto dinheiro para eles no Mato Grosso. É uma coisa psicológica que você fala lá, como é que a psicologia explica? Desconexão com os problemas, com as coisas, pra ter um momento mais lazer. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Isso é muito bom, você podia falar um pouco sobre isso, né? Mas o importante das pessoas terem sair um pouco da rotina, né? Mas é que você já encontra, essa é a questão, você já encontra pessoas, muitas pessoas que eu tenho uma relação de amizade lá em Santa Catarina, são pessoas que vieram do Mato Grosso e elas passam uma temporada ali em Balneário por questão de lazer, por questão de outros tipos de investimento, não abandonando o que elas têm, da onde elas vieram lá do Mato Grosso, mas pensando em vários quesitos, porque uma das coisas que a gente trouxe no outro podcast, que o Léo não assistiu, depois eu vou estar te encaminhando, é a questão da solidão, da ansiedade, o pessoal lá no Mato Grosso que fica muito nas fazendas, e aí surge também temas como suicídio, que foi quando a gente publicou, muitas pessoas do agro responderam, né, interagiram com a gente falando que o número de suicídio tem crescido muito. Então é uma coisa que você precisa estar estudando cada vez mais para entender, procurar estar em contato com as pessoas e ter um lazer, ter um outro investimento que cuida para você não estar ali quase morrendo de tanta ansiedade, de preocupações que passam pela cabeça do pessoal, que em todos os setores tem, mas... E a gente está passando por um momento delicado no agronegócio, então por isso que eu acho que isso vai ficar com mais ênfase, né? Vamos pegar o Rio Grande do Sul, pô. O Rio Grande do Sul vem de secas, vem de um monte de coisa. E aí a grande maioria das indústrias, que nem você falou lá de Horizontina, lá da John Deere, que é a sua terra natal, a John Deere deu férias coletivas para a galera inteira, né? E aí tem mais exemplo, secas, 3 anos seguidos no Rio Grande do Sul, e aí agora mais um ano de difícil ainda, falta de chuva em alguns lugares. E eu estava acabando de ver agora ali no noticiário do meio-dia, a guerra, né? O Estreito de Hormuz fechado, geopoliticamente isso é muito ruim para a logística mundial. A gente já começando a ter problema, o petróleo já subiu quase o dobro do preço do que ele estava, né, brincando em 4, 5 dias. Então a gente vai ter um choque muito grande, né, em tudo isso. E já tem lugar no Rio Grande do Sul ficando sem combustível, o produtor tendo que ir abastecer a máquina, exemplo, no posto, porque a distribuidora não está entregando mais na fazenda. Então tem que tomar muito cuidado, né, que nem você falou. Ter investimento, do meu ponto de vista, não é só sair comprando as coisas, tem que ter uma tabelinha de Excel, uma tabelinha ali no caderno, né? Hoje o agro está tecnificando muito, né? Hoje é só nota fiscal eletrônica, isso mudou. Então... Acho que isso vai entrando nas últimas perguntas que eu queria trazer para vocês dois. Top. Por que algumas pessoas esperam demais para investir? E acho que essa é para todos nós. Por que outras entram em investimentos por impulso? Legal, faz muito sentido o que a gente tava falando. Esperam demais para investir. Boas perguntas, você tem que dar uma pensadinha aqui. O que você acha, Alex? Por que as pessoas esperam demais para investir? Não acho que as pessoas esperam demais para investir. Vai muito do perfil de cada um. Eu não tenho um número para te falar quantos % da população é mais impulsivo. Vocês aqui têm algum investimento no ramo imobiliário? Não. Por que você está esperando para investir? Eu tenho, na verdade. Eu tenho. Familiar. Talvez falta de confiança, falta de conhecimento no ramo. Acho que é um misto, né? Sempre tem valorização, né? E às vezes é falta de conhecimento da área também. Eu acho que a maior parte Falta de conhecimento na área. É falta de conhecimento na área. Que nem, por exemplo, eu nunca me aprofundei nisso. Por exemplo, meu foco sempre foi a empresa. Não é correto aplicar tudo numa coisa só, né? Então minha ideia é diversificar daqui pra frente. E imobiliário não passou pela minha cabeça ainda. Até hoje. Até hoje, até por conta, às vezes, de estudo. Eu vou falar um caso próprio meu, que daí é um caso que eu vivi. Eu, quando comecei a trabalhar,
eu tinha duas opções. Ou eu comprava uma carta de crédito, ou eu comprava algum imóvel. Na época, me apareceu a oportunidade de um imóvel, de uma pessoa que eu conhecia, na Praia Brava. Cara, se eu tivesse comprado aquele imóvel, o que eu tinha investido... hoje estaria... Tipo assim, na época eu lembro que eu vi uma situação pra mim lá de R$500 mil. Isso Faz quanto tempo? 10 anos atrás. Hoje passa de 2, tá? Tranquilo, de 3. E aí Eu comprei uma carta de crédito. E essa carta de crédito, ela me rendeu, quando eu precisei liquidar ela, não cheguei a pagar tudo, né? Mas ela me rendeu ali, R$220 mil. Tudo bem. Mas se eu olha lá, se eu tivesse comprado o apartamento, olha bem a diferença. E não teria conseguido... Por mais que eu vendesse na baixa hoje, estaria custando 3 milhões. Então vou queimar a R$1,5 milhão. Vou queimar, metade do preço. Olha quanto eu tinha ganhado comparado ao investimento que eu fiz numa carta de crédito. E aí, baseado nessa sua história, como que a gente diferencia a prudência que você teve ou do medo? Não, meu, foi ignorância. Foi idiotice mesmo. Fui tonto, né? Se um cliente seu fizesse essa pergunta. Agora, se um cliente meu fizesse essa pergunta pra mim, eu falo assim, cara, vamos fazer uma matemática histórica olhando pra trás, comparando números. E vamos ver os casos e o porquê tem que dar certo. E vai dar certo, historicamente deu certo. A gente pode passar por uma bolha imobiliária na região. Não acredito que no Brasil isso vai acontecer. Isso eu escuto desde que eu mudei para Balneário Camboriú. Quando eu não era do mercado, mas o que é essa tal de bolha imobiliária, né? Depois que eu entrei, desde 2020, toda hora tem alguém, os pessimistas, falando... De longe eu acho que não vira bolha imobiliária. Eu vi... Da bolha imobiliária, né? Que vai chegar um momento que os preços vão despencar, que vai ser demais de lançamento, enfim, que vai saturar. Por detrás das câmeras eu já vi negociações e assuntos que chegam na casa de bilhão acontecendo ali nesse último ano. Então, que bom que surgiu esse assunto, porque era uma das perguntas e eu apaguei, porque achei desnecessário trazer. Pra você ter uma ideia, tipo, eu já vi coisas na casa de bilhão sendo negociadas ali em Balneário Camboriú. Então, assim, se realmente fosse um negócio que ia dar uma bolha imobiliária, de não valer, porque quem não sabe, bolha imobiliária, uma bolha de alguma coisa, de algum setor, é quando se investe tanto naquele setor, mas ele não se sustenta. Ele recebeu tanto investimento, ele não vai trazer retorno daquele investimento, ele entra numa quebra de ciclo, né? A gente passou pelas bolhas da .com, bolha de não sei o quê, e existem algumas bolhas dos Estados Unidos, passou em 2008, né? A bolha imobiliária, que foi aquele problema do quebrou os bancos lá. Mas eu acho que quanto mais... Por isso que eu falo, se as pessoas que estão fora do Brasil estão investindo em Santa Catarina, quem está dentro é só chegar lá para ver, porque... Você que vive lá vai saber mais, mas o Alex está direto lá também. Um caso que eu vivi na minha... Todas as questões que o prefeito está trazendo de melhoria para Balneário e tudo que está girando em torno de Balneário, todas as pessoas que a gente tem contato que tá lá para fazer negócio. Inclusive, é um dia de lazer, todos os outros de negócio. Meus projetos que é de Balneário. A vida inteira a família investiu em imóvel lá, entendeu? Então... Eu acho que tem um dado, além de grandes construtoras, da valorização que a gente consegue avaliar do passado lá, de segurança, qualidade de vida, tudo que a gente tem, é que foi o estado com maior migração no último censo, né? A gente teve um saldo positivo de 354 mil pessoas que foram para Santa Catarina, com destaque para o litoral. Então, nós vamos abrir uma empresa lá. Então vou te vender um imóvel. Então, isso gera demanda gera valorização e liquidez para o seu imóvel que você investe. E eu acredito que a tendência é que siga assim no próprio, porque o último foi de 17 a 2022, o último censo. O próximo acho que é capaz de ser mais ainda, porque a gente percebe no dia a dia. E o que é legal é a qualidade desse povo que vai morar para lá também. Exato. Não é, e é necessário, não é só o aventureiro como eu fui anos atrás. Tem muita família bem estruturada, sim, porque tem muita oportunidade. Mudando pra lá, morando lá, vai morar lá. A minha opção é ter qualidade de vida, segurança. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala quando vai atravessar lá a avenida principal. Só em Balneário Camboriú que você pisa na rua e o carro para. Não precisa de sinal naquela cidade. Você pisa na rua, o carro para. É uma organização, uma educação diferente, a gente temos ver. As perguntas finais. Vamos para os finais, então. Para perguntas finais, 73 minutos, já são 1h e 13 minutos. 1h e 12 mais 1. 13 nada, aqui não tem 13 não. Pelo amor de Deus. Léo, se você tivesse que dar um conselho para quem tá no agro e quer começar a investir em imóveis, qual seria?
fale comigo. Que tal? Não, eu acho Ligeiro, assim, rápido. o importante é conhecer o mercado. Sempre, se é possível, eu falo para o cliente ele ir para lá, para sentir, porque às vezes a gente fica tão empolgado com o que a gente já entregou para os clientes, com os nossos cases de sucesso, você já conhece. com as coisas que a gente vê no mercado, o que a gente sabe que vai acontecer no futuro, que o cara até se espanta. Então eu falo, você tem a previsão de vir para cá, quando você consegue vir, o cara que ele não conhece ainda, tem muita gente que nunca foi para lá, mas ouviu falar. Se não é possível, quando ele vai para lá, a gente pega um helicóptero, dá uma volta, apresenta toda a região lá. Se não é possível, a gente apresenta mapa, né? Que nem você falou, de fato, o pessoal do agro gosta muito desse macro, né? De ver o mapa e conhecer. Tem que conhecer ele, tem que entender um pouco do que está acontecendo no cenário ali na região para poder tomar a melhor decisão e, com base no que ele me passar, sugerir. E eu falo também o seguinte, se você tem 5 para investir, comece investindo 2, sabe? Sente o mercado, deixa eu te entregar um resultado para depois você comprar outro. Não precisa começar apostando todas as fichas ou um valor alto. Começa comprando um imóvel que vai entregar para short stay, né? Para locação por demanda. Você acredita? Você falou disso agora, eu lembrei até. Tem pessoas que nunca começaram a fazer investimento no mercado financeiro. E as pessoas têm uma ideia que para você começar a investir no mercado financeiro, você precisa de no mínimo 100, 200 mil reais. Então, é exatamente isso. E não é assim que funciona, né? Alex, depois dessa conversa, o agro deveria olhar para o mercado imobiliário de uma outra forma? Acho que quem não conhece o mercado imobiliário, né, e está dentro do agronegócio e não pensa em mercado imobiliário, não vai sustentar por muito tempo. Vai logo parar de cooperação, ter que fazer outra coisa. Porque só se sustentou quem realmente entende que comprar terras trazem valorização de bem patrimonial, traz o quê? Oportunidade de liquidez, crédito, para você conseguir tomar crédito, investir, fazer investimento. Então, se já não investe, comecem a pensar em investir, porque senão vocês vão passar por um problema sério, financeiro e psicológico, depois vão ter que ir lá na Micaela resolver o problema. Não é nem proteger, é mais diversificar, né? Acho que diversificar. Não é abandonar sua profissão, abandonar suas origens, né? Mas é proteger o seu futuro, cuidar de coisas diferentes, cuidar de você próprio, né? E acho que creio que investir em imóvel é pensando em valorização, porque as coisas no Brasil são baratas ainda e o Brasil é um país relativamente novo, né? De desenvolvimento, crescimento. Então, quando você olhar as construtoras lá, elas têm 50 anos, 60 anos, né? Chega um momento 30, que a gente tem que olhar para as nossas 40 resistências. anos, né? Tudo é muito novo ainda. Então, tem muita coisa para crescer e desenvolver e muito vai valorizar. Pode ser que a gente passe por uma crise da nossa moeda, sei lá, alguma coisa do tipo, pode ser. Mas o imóvel nunca vai perder valor. Seja um imóvel rural, terra, seja um imóvel residencial, seja um imóvel voltado, exemplo, para investimento, exemplo, comercial, né, ou algo do tipo industrial. Qualquer um desses vão trazer retorno. E quem entendeu isso ganha dinheiro com isso, né? Tá vivendo coisas diferentes. Exemplo disso que eu trouxe no início do podcast, a região que eu conheço ali do Vale do Itajaí, os produtores que são produtores de arroz, mas tiveram a valorização das suas terras, que são os donos de terras, muito grande por causa da quantidade de galpão que está sendo construído ali na região. Então, às vezes... Acho que ouvindo você falar, né, eu acredito que tem uma diferença muito grande. As terras, elas não vão trazer o retorno que investimento imobiliário traz no curto prazo. Se você colocar no... Curto prazo que eu falo assim, 5 anos. O que é capaz de fazer com... Me corrija se eu estiver errado. O que a compra de um imóvel pode te dar de retorno em 5 anos, que eu tô chamando ainda de curto prazo, 5, 10 anos com aquela terra você não vai ter. Depende de como que você faz o dinheiro. Se você, exemplo, é o que o Léo falou muito, para você sempre ser um investidor consciente, nunca colocar tudo numa coisa só e você diversificar, e é o que você está falando também. Então, nunca pegar exemplo, tudo que eu tenho eu vou colocar e comprar um apartamento. Não, você vai fazer uma diversificação, vai colocar um pouco em terra, um pouco nisso, um pouco naquilo, para você sempre estar lucrando com todos os pontos. Acho que nenhum investidor ele vai falar assim, vou parar de mexer com terra, né, ou vou parar de produzir, vou só investir... Porque terra é bem imobiliário, né? Que tem muita gente que não investe no bem imobiliário. A pessoa acha que é só comprar trator, comprar máquina, ficar plantando e trabalhando,
E aí, porque eu nunca vou ter dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu sempre tô devendo e não compra um imóvel. Não investe em verdade. terra, não faz isso, não vai lá, não toma Você um deve risco. ouvir isso demais. Demais. Não toma um risco, às vezes, para comprar uma fazenda, uma fazenda em algum lugar que tem a oportunidade de investir. Então, começar a entender isso para poder entender que existe oportunidade por trás disso. Quem não entende isso, não vai crescer, não vai se desenvolver. Porque vai vir trabalhar 30 anos, vai crescer uma operação, mas aí não vai ter investimento imobiliário, uma hora dá uma crise no mercado. O Brasil é um país que não tem crédito, depende muito de crédito, insegurança jurídica lá em cima. Então é caro emprestar. Vai chegar uma hora que vai ter crise? Não, né? A gente já tá Já acompanhando em crise. 2026. Então, na minha perspectiva, quem não investe vai quebrar. Quem investe em imóvel, seja ele imóvel residencial, imóvel rural, vai se sustentar por mais tempo, porque tem aquela gordura a mais para queimar. O próprio banco, o banco vai chegar e vai investir, ele vai dar dinheiro emprestado, exemplo, para uma pessoa que tem patrimônio e para uma pessoa que não tem patrimônio. Exatamente. A taxa de juros é diferente, entendeu? A taxa de juros é diferente para você fazer um investimento. Então, aí mais um ponto. E não fazer cagada, né? Não achar, pegar exemplo que você tem que ser extremista nessas tomadas de decisões de investimento, que isso aí não dá certo. Exemplo, vou vender tudo que eu tenho, vou mexer com Bitcoin, porque agora eu entendi que Bitcoin eu ganhei 20% da valorização do meu patrimônio de Bitcoin nos últimos dias ali, que eu entrei na baixa, eu fiz um trade do negócio. Não, né? Não adianta querer fazer isso. Mas isso é o que atrapalha, a pessoa que vai agindo por impulso. É aí que daí tem que fazer um trabalho Vê psicológico. o negócio entendeu? subindo, compra. Aí o negócio começa a descer, se desespera, vende. Não E a dá racionalidade tempo de do investimento é isso. Você não tem que ser o mercado. Você não tem que estar ali. O mercado ele vai acontecer, ele vai subir e vai descer uma hora. O que você tem que fazer é se planejar para você entrar quando está em baixo e sair quando está em alta. Para você liquidar, né? Porque quando você faz esse planejamento, aí você consegue ter mais ser mais previsível financeiramente. É o que eu fiz para corrigir meus problemas financeiros. Né? Eu quebrei a empresa, saí do zero, recomecei de novo, refazendo o que? Essas contas básicas, colocando na matemática. Como é que você faz? De onde traz lucro? Para onde investe? Para onde não investe? O que vai dar retorno? O que não vai? Então, básico. É isso. Mais alguma coisa para falar, Léo? Eu acredito que complementando, negócio assim, foca a sua energia no que você sabe fazer, né, no seu negócio central, e tenha bons profissionais te orientando nos outros investimentos, né? Procura entender um pouco para você tomar decisão, mas procura pelo menos entender, né? Ter um olhar macro, mas foca a sua energia naquele teu negócio principal que vem de anos, que vem de família, né? Não fica mudando no meio da trajetória. Você tem bons profissionais hoje em cada ramo de investimento para te acompanhar em cada mercado. E o que é investimento também? Pensar assim muito. Hoje o agro tem sido investimento de muita gente. Muita gente tem vindo investir no setor agrícola do país, agroindustrial. Então se a gente parar e pensar, né? O agro está sendo fonte, exemplo, de empresas que estão vindo para cá colocar dinheiro pensando que a gente vai valorizar e vai crescer mais no futuro. Então existe uma perspectiva positiva em cima do nosso mercado, mesmo nessa situação que a gente está hoje, de futuro, entendeu? Uhum. Então ter essa visão é muito, muito claro, é muito bom. Foi? Finish? Falamos um monte. Então vamos encerrar? Vamos encerrar. Obrigada aí pela parceria de vocês. Quer deixar alguma mensagem final, Micaela? Confie no pessoal aqui, que estamos trazendo novidades para vocês. Bom, pessoal, Léo, uma palavrinha para terminar, alguma coisa? Quer deixar alguma pergunta, fazer alguma coisa? Eu agradeço muito o espaço aqui, fiz um bom esforço para vir, estou feliz de ter vindo, que valeu muito a pena, foi muito boa a conversa. E precisar agora, recebo vocês em Balneário e virei de novo se tiver oportunidade. Acho que tem muita coisa que a gente pode trazer ainda de assunto relevante aí. Obrigado. Top. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Quebrei no Agro, o segundo episódio do nosso podcast, com o objetivo de trazer histórias relativamente ali de problemas que a pessoa teve, também sucesso e oportunidades de investimento do mundo do mundo que a gente vai vivendo. Hoje eu e a Micaela apresentamos aqui o Quebrei no Agro. Eu sou Alex Espíndola, mais conhecido como Professor Galdério. Quem quer ver o meu conteúdo mais na internet, como eu trabalho me posicionando no agronegócio, tem vários negócios, dou treinamento, é só entrar lá, prof.galdério. Meu foco é a especialização em tecnologia de aplicação e bioprodutos. Micaela, passa um pouco aí do jabá pra galera. O meu Instagram é Micaela Dotto. E falo um pouquinho lá também, tanto da parte de psicologia, vou trazer muito conteúdo também sobre investimento imobiliário de alto padrão. A gente vai fazer umas gravações essa semana ainda. Exatamente.
E é isso. O meu Instagram é o Léo Fritzen, né? Meu nome é Leonardo Fritzen. A gente tem da nossa imobiliária também que chama PlanUp Connect, então a gente tem focos um pouco diferentes ali nas postagens. A PlanUp a gente foca mais realmente em investimentos imobiliários e no meu pessoal eu falo do macro, do mercado como um todo, imóveis prontos também. Então segue ali que vai ser um prazer, estou sempre fazendo conteúdo relevante para o mercado. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. E vamos pro episódio 3 agora é o próximo, né? O que será que nós vamos trazer? Vamos pensar e vamos elaborar e vamos deixar trazer um espaço mais curto. Já pensou? Tá bom. Um abraço, gente. Fique com Deus e marcha no foguete.